Nesse vídeo, nós vamos ver como uma planilha pode te ajudar a encontrar o valor de custo do bolo que você produz e vende e, além disso, determinar um preço de venda seguro e exato para que você não corra riscos de perder dinheiro quando for vender esse seu produto. Para isso, nós vamos utilizar essa planilha que você está vendo na sua tela, que é a planilha de precificação do Excel Genial, que serve para precificar qualquer item, seja ele um item de revenda, ou seja ele um item que vai ser formado a partir de vários outros itens, como é o caso do bolo que eu acabei de citar. Nós vamos utilizar exatamente essa aba que você está vendo. É uma aba muito simples, que você só tem que entrar com os ingredientes do seu bolo, a quantidade, a margem desejada e quantos bolos essa receitona aqui vai dar. Só que antes de chegar na precificação do item, que é essa etapa final que eu estou te mostrando, você precisa refletir no seu negócio como algo que vai ter sim o custo do produto vendido, que é isso que a gente está montando, só que vai ter muitas outras coisas envolvidas. E é aqui que as pessoas erram e perdem dinheiro, porque elas não levam em conta as outras coisas que estão junto ao seu negócio, como por exemplo o custo fixo e o custo variável. O que são esses dados e como que eles devem ser inseridos na planilha? Os custos fixos são aqueles custos que vão existir independentemente de você vender um bolo, 100 bolos ou 1000 bolos. Nesse caso, são aqueles custos que estarão sempre ali e não vão variar de acordo com o volume de vendas. No caso, eu coloquei energia, R$352, aqui um exemplo, mensal, e salários. Vamos supor que você tenha um salário aqui no seu negócio, que o custo mais a remuneração está dando 3.500, então você coloca aqui. Lembrou outro custo que não varia conforme varia a sua venda? Você coloca aqui. Todos os custos fixos devem ser inseridos nessa aba. Além disso, você precisa colocar o seu faturamento mensal. O que é o faturamento mensal? É quanto você vende por mês em grana, em valor. Eu totalizei no último mês 15 mil, 10 mil, 5 mil, 18 mil. Tudo isso tem que ser colocado aqui para que você consiga, de fato, depois repassar isso aqui na precificação. Além dos custos fixos, nós temos os custos variáveis. O que são os custos variáveis? São aqueles custos que, diferente dos fixos, vão sim variar de acordo com a venda. Você vendeu um bolo ou você vendeu 100 bolos, você tem impostos diferentes. Então, esses custos que são variáveis devem ser informados aqui nessa aba de custos variáveis. E sempre um percentual em cima do valor de venda. Percentual em cima do valor de venda, ou seja, eu vendi R$100 de produto, vou ter R$4 de imposto. Então, 4%. Você vem aqui, coloca o nome do custo e quanto percentualmente ele pega da sua receita. Esses dois valores somados aqui estão dando 9%, que é o total de custo variável que você tem em cima do seu produto. Só que se você inserir outros, ele vai contabilizar aqui e vai repassar isso também na precificação. E aí, por fim, nós temos os materiais. Aqui não é custo necessariamente que vai ser repassado, e sim o custo que vai formar o seu produto. Note o seguinte, você vai ter que inserir cada material, ou seja, cada ingrediente, pensando assim, de forma bem grosseira, que vai compor o seu bolo aqui. Então, olha só, cada linha é um material. Tem a cenoura, tem o açúcar, tem o óleo, tem o leite, tem até embalagem para bolo, que embora não seja um ingrediente, vai ser usado depois quando você estiver fabricando o seu produto. Você vai em cada linha colocar um material e em cada coluna dessa linha você vai inserir uma informação referente àquele material. Então, por exemplo, farinha de trigo. Eu coloco farinha de trigo. Primeira coluna, o nome do produto. Depois você vai inserir mais dois dados, a quantidade referência e o valor referência. O que é isso? O valor referência é quanto que você compra. Então eu pago R$3,50 por 1000 gramas de farinha. Então essa quantidade de referência e o valor referência é o que você encontra no mercado. Aí o leite eu pago R$4,50 1000 ml. Então você coloca R$4,50 e 1000. Eu até sugiro que aqui no cantinho você coloque qual que é a unidade de medida. No caso o leite, 1000 o quê? 1000 ml. Então quando você for entrar com a quantidade lá do bolo, para calcular o custo do bolo, você tem que inserir em ml a informação do leite, não vai inserir em litros. Eu vou usar
1 litro para fabricar o bolo, 1 litro para fazer o bolo. Então eu coloco 1. Não, tem que ver qual que é a unidade de medida aqui. Se você usou ml, você coloca ml e não 1 litro. Você vai colocar 1000 ml. Então todos os materiais que você for usar no seu produto devem ser colocados aqui, até inclusive a embalagem para bolo. Nesse caso, uma embalagem de bolo custa R$3. Eu coloco aqui, R$3, porque depois quando eu for fazer a receita, eu vou chamar, ó, eu vou usar tantas embalagens para bolo aqui nessa receita. E aí você tem que ter isso cadastrado para que você consiga usar. E aí tem muita gente que se confunde em relação ao custo variável, né? O custo variável é aquele que vai variar de acordo com a quantidade que você vende. Ah, então o material é um custo variável? Não, o material é composição do produto. Tudo que for variar percentualmente em cima do valor de venda é custo variável. Tudo que for variar em grana, de acordo com a quantidade de vendas, aí eu vendi 100 bolos, aí eu preciso então de R$300 de embalagem. Variou em grana, é composição de produto, coloca aqui, que aí não tem erro, vai ficar bem precificado o seu produto. E aí uma vez já entrando com todos os materiais, chega o momento de fato de você fazer a receita e colocar preço nela. Você vai ver aqui na aba de precificação com custo desconhecido. Você percebe que aqui no lado esquerdo já existe uma tabelinha onde você vai inserir quais são os ingredientes e quanto daquele ingrediente vai usar nessa receita. Então olha só, o nome do ingrediente já tem uma caixinha aqui, ó, falando qual é o item que você já cadastrou anteriormente e que você pode usar na precificação. Além disso, você tem que colocar a quantidade. Então, olha só, farinha de trigo. Farinha de trigo, eu selecionei aqui e coloquei 250. 250 o quê? Tem que vir aqui nos materiais e ver, ó, 250 gramas. Já que 1000 gramas custa R$3,50, então 250 vai custar 88 centavos. Então você vai fazer para isso, para todos os materiais que vão compor o seu produto, todos os ingredientes que vão compor o seu produto. E aí tem algo interessante aqui, ó. Eu fiz para todos, né? Leite, óleo, chocolate em pó, tal. É um bolo de cenoura que eu estou montando aqui, tá? Então eu uso a cenoura, eu uso o chocolate em pó para fazer uma cobertura, enfim, tá tudo certo aqui. E eu coloco também a embalagem para bolo. Eu coloquei uma. Por que eu coloquei uma? Porque essa receita toda aqui vai me dar um bolo. Então vamos supor que essa receita fosse te dar 5 bolos. Você colocou lá um monte de ingrediente, deu uma receitona que serve para 5 bolos. Então você tem que pensar na embalagem para acompanhar esses 5 bolos. Eu colocaria 5 aqui, ó, e não 1. Por quê? Porque essa receitona tem que dar para 5 bolos. Então a embalagem tem que ter a quantidade correta também. Nesse caso, 5. E aí, uma vez feito esse caso, que é um bolo só, no meu exemplo aqui, eu preciso inserir mais 2 informações. Primeiro, a margem de lucro desejada. O que é a margem de lucro? A margem de lucro nada mais é do que aquele valor percentual que você espera lucrar para cada real vendido. Então, olha só, vamos supor que você vendeu R$100 em bolo. Se você está colocando lá na sua precificação uma margem de 25%, 25% de R$100 é o quê? R$25. Então você nem precisa sair calculando quanto você pagou na farinha, quanto que estava o aluguel, quanto você está pagando de imposto, nada disso. Se você precificou e chegou no preço de venda com a premissa de margem de lucro de 25%, muito bem, tá fácil. Você vai lucrar R$25 nessa venda. Então olha só, se no fim do mês você vendeu R$10.000 em bolo e você tinha uma margem de 25%, você vai lucrar 2.500, desde que as premissas de custos fixos, em especial, estejam corretas. Mas se você preencher a planilha corretamente, com os dados que devem ser colocados na medida correta, vai estar totalmente certo o seu valor de venda e você vai ter essa segurança na precificação também. Então, coloca a margem desejada. Pode ser 15%, pode ser 20%, pode ser 25%, independentemente do valor que você colocar, vai alterar aqui o seu preço de venda. Então, vai alterando as informações até você ter uma margem de lucro que você acha adequada para o seu negócio. Eu indico ali, geralmente, de 20 a 35, dependendo muito de como tiver o mercado onde você está inserida. Então, olha só, com isso, nós já chegamos no preço de venda e você só precisa inserir uma informação, que é quantas unidades esse lote produz. Então, olha só, eu te disse que, nesse caso, eu estou fazendo a receita para um bolo.
Então, eu coloquei um aqui, ó, sem medo de errar, um bolo. Esse lote vai produzir uma unidade. Mas vamos supor que você tenha feito uma mega receita. Mega receita. Você colocou aqui quantidades, e eu sei que às vezes isso é padrão. Você não está fazendo uma quantidade grande porque você quer, você está fazendo porque é padrão daquela receita. Então você vai fazer uma mega receita que vai dar para 4 bolos, por exemplo. Você vem aqui e coloca que esse lote produz 4 unidades. E aqui do lado, ó, você vai ter a precificação daquele item unitário, ou seja, daquele bolo individual que você está vendendo, e também a precificação do lote. O que é a precificação do lote? Eu tenho... Quando eu terminar de vender os 4 bolos, eu vou ter terminado de vender esse lote, essa receita. E aí você coloca aqui. Você vai analisar esse DRE que vai ser o seu resultado. Então, nesse caso, esse lote produz só uma unidade. Se produz só uma unidade, nós temos a precificação já montada. Olha que interessante nós temos aqui. Com tudo isso, a planilha me fala que eu tenho que vender esse bolo a R$ 34,36. Você não precisa vender a R$ 34,36, você pode vender a R$ 35. Sempre arredonde para um valor comercial que fique bacana. Nesse caso aqui, 35%. Você só vai lucrar um pouquinho a mais. E o que é interessante você notar? Quando você olha o custo dos itens que você está usando no bolo, aparece aqui, ó, custo unitário, 15,33. O que é 15,33? É a soma do custo de todos os itens que você usou para fabricar. Então, o seu bolo lá que você montou custa 15,33 para você. Só que quando você repassa custo fixo, custo variável, a sua margem, você tem que mais do que dobrar esse custo para vender. E aí você chega nos 34,36. E aí existe um exercício que eu sempre gosto de fazer, que é o seguinte: como que se transforma esse 34,36 que eu vou cobrar do meu cliente no meu lucro de 25%? Você consegue ver isso com exatidão aqui ao lado, no que eu chamo de DRE do projeto. Como que você vê isso? Você vai vender por 34,36. 5% e 4%, ou seja, 1,72 e 1,37, são valores, respectivamente, que vai para maquininha e impostos, que são os custos variáveis que você informou. Se você tivesse informado outro, estaria outro aqui na lista e, com certeza, o seu custo, o seu valor de venda, desculpe, seria diferente. Esses dois custos variáveis totalizam R$ 3,09. Depois nós temos os custos fixos, que são 21%. Por que 21%? Porque você já informou os seus custos fixos e a planilha calculou que eles ficam na magnitude de 21%. Então, 21% dá 7,35, que não é que é o dinheiro que vai pagar o seu custo fixo, como, por exemplo, salários aqui. Não é isso. Mas no fim do mês, em cada venda, você teve um pouquinho, entre aspas, reservado para pagar o seu custo fixo. Nessa de 34,36 é 7,35. Aí vai ter outra que vai ser outro valor. Aí vai ter outro que vai ser outro valor. No fim do mês, você vendeu os seus 18 mil e vai ter reservado exatamente 21% desse valor, que é 3.852. Então, com isso, nós temos também os custos fixos. O custo do produto, como eu te disse, é 15,33, que é o valor ali de formação da mercadoria que você vai vender, e todos esses custos totalizam 25,77, somando variáveis, fixos e custo do produto. Se eu vendi a 34,36 e o meu custo total é 25,77, me sobra 8,59. 8,59 é 25% de 34,36, ou seja, você está lucrando exatamente o que você se programou para lucrar por meio da precificação preventiva, vamos dizer assim. Você precificou antes mesmo de vender, então você não vai ter surpresas no final do mês. Você vai ter um negócio bem seguro que vai precificar o custo do seu bolo de uma maneira bastante correta. Então, como eu te disse, essa planilha é uma planilha extremamente completa para precificação, que vai facilitar muito a sua vida. Caso algum ingrediente mude de preço, é só alterar o valor aqui e a precificação vai imediatamente levar isso em conta. Você não precisa fazer mais nada. A planilha vai facilitar muito a sua vida. E essa planilha, ela é extremamente completa. Ela serve também para itens para revenda. Então vamos supor que você tem um negócio que não é só calcular o custo do bolo, é também comprar alguns itens e vender. Ou caso quando você expanda o seu negócio para uma confeitaria, para uma padaria, para algo mais completo, além do bolo que você já faz, você vai ter que revender itens. Então, revenda de itens fica nessa aba. Existe também a precificação de
itens revendidos em massa, que fica aqui nessa aba. Existe também limites de venda. O que é limite de venda? Vamos supor que você precificou o seu bolo e aí a precificação do bolo deu R$ 34,36. Só que no fim das contas o mercado vende a 30. Então você vem aqui e insere que é R$ 30 o preço de venda, você insere o preço de custo e aí a planilha vai falar para você, ó, você consegue baixar a sua margem, você consegue baixar o seu custo fixo, você consegue baixar o seu custo variável, enfim. Todos esses indicadores vão servir para você fazer uma análise bem completa do seu preço de venda. Mas o que interessa é que essa planilha, conforme nós vimos, vai servir para te ajudar a calcular o custo de bolo de uma forma bem completa e segura. E caso você tenha interesse por esse material, eu reforço, ele está disponível para aquisição no link que fica aqui na descrição do vídeo. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade de ter uma planilha completa precificando os bolos do seu negócio de forma bem segura e rápida. Não perca essa oportunidade, nós nos vemos por aí e até mais.